Oi, Danilo. Oi, tudo bom, Tudo pessoal? bem? Beleza? Tudo e você? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. Oi, Masters. Oi, seguidores, quem já está assistindo a gente. Hoje a gente está aqui com o Danilo, uma participação super especial. A gente vai falar um pouquinho do cenário aí mundial, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer. O Danilo é pós-graduado em administração, com especialização em finanças, e ele trabalha numa empresa chamada Libra, que é parceira de uma empresa que com certeza vocês conhecem, a XP Investimentos. O Danilo é assessor na XP, né, Danilo? Vou deixar Isso você se mesmo. apresentar um pouquinho mais aí, falar da tua trajetória, tá bom? Claro, Pode claro. iniciar. Bom, vamos lá. Bom, como você falou, eu sou formado em administração, com pós em finanças, né? E atuo há uns anos aí já na parte de assessoria de investimentos pela XP, né? Uhum. Para quem não sabe quem é um assessor, o que faz um assessor de investimento, acho que isso é bacana, né? De falar um pouquinho. Basicamente, eu conecto aí as pessoas e as pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, né, com o mercado financeiro, né? Então, o meu trabalho é procurar produtos que estejam no mercado financeiro que adequem-se ao que as pessoas querem, né? E aí tem desde pessoa física até pessoa jurídica de todas as formas, né? Então, a XP, ela é uma corretora, né? Acho que boa parte do pessoal aí já conhece, mas ela está aí há alguns anos no mercado já. Ultimamente ela tem dado um boom aí, né, tanto na mídia, né, enfim, quanto os números, porque ela realmente ela tem uma questão de disrupção, né, no mercado, por oferecer produtos que os bancos normais aí acabam não oferecendo para os Não nossos oferece. clientes, né. Uhum. Então, assim, esse sou eu, né, enfim, esse é o que eu faço, né, e, enfim, é basicamente isso, tá? Que você acha? Desculpa, te cortei. Não, pode falar, pode falar. Que você acha da gente começar então falando um pouquinho sobre o cenário mundial, daí a gente fala um pouco o que acontece com o câmbio dentro das empresas e depois a gente pode até dar uma pincelada no que as pessoas podem fazer como pessoa física de investimentos, algum tipo de dica. Acho que a gente podia seguir mais ou menos esse caminho, né? Claro, com certeza, podemos seguir sim. Então Bom, vamos explicar para o pessoal o que aconteceu no mercado, no cenário mundial, o que essa pandemia agravou todo mundo, por que está mexendo tanto com variação cambial. uhum, exatamente. Bom, acho que o coronavírus é uma questão assim que a última vez que o mundo viu uma pandemia desse tipo foi há 100 anos atrás, né? Não, eu não Então, vi não, Danilo. praticamente, não, o mundo, né? O mundo, não, Ah, o mundo não a sim. gente. Praticamente todo mundo aí que está assistindo a live, acredito eu, nunca viu uma pandemia antes, né? Só no livro de E história. só em livro de história. E, enfim, tem todas as questões da pandemia, durou alguns anos, né? Enfim, e acho que a parte positiva é que a gente está muito mais rápido como humanidade, né, para tratar esses assuntos e, enfim, seguir em frente, né. E o que Uhum. aconteceu aí com tudo, né? Primeiro a gente teve uma parada gigante dentro do. Basicamente apertou o botão de stop, né? Todo mundo apertou o botão de stop, o mundo inteiro, enfim, teve a questão do distanciamento social, né? Enfim, começando na Uhum. China. E a China é a grande fábrica do mundo, né? Ela ficou aí 45 dias praticamente parada, né? E isso fez com que toda a demanda e oferta mundial se descorrelacionasse, né? Então a gente vinha aí num, num, em vários momentos de crescimento, vários meses e anos de crescimento global, né? Todo mundo estava aí com os analistas, né, estavam falando de uma crise, mas ninguém sabia quando que ela chegaria, né? Enfim, e aí acabou chegando em forma de pandemia, né? Acho que, no meu ver, uma das piores formas possíveis aí, mas enfim. E aí a China ficou esses 45 dias parados, a gente teve essa quebra toda na oferta, na demanda, o que gerou aí uma realocação global. Eu gosto muito de falar dos ativos, né? Mas é dinheiro, né? Basicamente uma realocação global de tudo, né? E aí o pessoal Uhum. acabou ficando mais em casa, as fábricas pararam, né? Enfim, a gente teve a humanidade teve que fazer uma espécie de uma contingência, né? E obviamente que isso impactou em todos os mercados, todos, sem exceção, né? Então a gente tem óbvio que o mundo olha sempre mais para os Estados Unidos, porque 50% do valor do dinheiro do mundo está lá na bolsa Está deles, né? lá. Basicamente Uhum. isso. Né? Então, e óbvio que a bolsa sempre antecipa alguns movimentos também. Eu acho que isso é bem interessante de ver, né?
Acho que o maior exemplo disso foi quando a nossa bolsa sentiu a porrada, que foi ali em março. E quando a gente estava em março, não tinha quase nenhum caso de coronavírus no Brasil. O pessoal estava saindo do carnaval, estava aquela loucura, né? E mesmo assim a bolsa despencando e ninguém conseguindo entender muita coisa, né? Por quê? E Porque várias o mercado intervenções tava... do Banco Central, né? Isso, exatamente. Eu vou chegar lá também. Uhum. Mas assim, a questão da bolsa antecipar foi uma coisa assim, foi muito interessante nesse sentido, né? Porque a gente não tava assim, a gente não tinha parado aqui e a bolsa estava indo para baixo, para a ladeira abaixo, né? Então, assim, o que aconteceu no mundo, todo mundo aí já sabe, foi realmente essa pandemia. E acho que o que é interessante a gente entender é como que os grandes investidores lidaram com o dinheiro deles para passar durante essa pandemia, né? E aí é Uhum. uma coisa interessante, porque imagine só, você como um gestor global, a gente fala muito de players assim que são muito grandes, né? Porque são eles que ditam os movimentos, né? Então assim, Uhum. você, nossa pessoa física, assim, a gente vai na onda, mas a gente não consegue ditar um movimento, né? Então Sim, a você nossa imagine influência é muito pequena. isso, então você imagine, por exemplo, um gestor aí de um fundo grande lá fora, um cara que tem 100, 200, 300 bilhões de dólares na mão, né? Então esse cara ele tem que fazer uma realocação. Ele tem que migrar para onde é um pouco mais seguro, porque ele não sabe, é um ambiente de incerteza, e quanto mais incerteza, a gente tem mais volatilidade dentro do mercado, né? Então, assim, esse foi um dos principais motivos da Bolsa ter caído, foi essa incerteza do que poderia acontecer, né? Então, beleza, nós temos a pandemia, ok, a gente sabe o que é, a gente sabe que vai parar, mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas mesmo assim eu vou acionar meu botãozinho de pânico e vamos mudar tudo, porque senão eu posso perder dinheiro. Foi basicamente essa leitura que os investidores fizeram, né? Uhum. E aí eu acho que é interessante ressaltar que a gente teve algumas coisas que não acontecem sempre, né? Então, na Bolsa a gente teve um mecanismo a Bolsa aciona um mecanismo de proteção chamado Circuit Breaker, né? Então, sempre quando a Bolsa cai mais de 10%, a negociação literalmente para, né? E fica algum momento aí sem negociar para depois voltar, para ver se a gente, enfim, tem uma retomada um pouquinho melhor, né? E é Uhum. interessante que toda nessa crise a gente passou por 6 circuit breakers, tá? Então, assim, eu acho que nem em 2008, que foi a última crise, a gente teve 6 circuit breakers. Então, a Bolsa Brasileira sofreu bastante por causa disso, por ser um país emergente, um país ainda que não é industrializado, nossa democracia é muito nova ainda, né? A gente tem aí praticamente 30 anos, né, de democracia, então a gente acabou sofrendo um pouquinho mesmo por causa disso, né? E estamos aqui para falar de dólar, né? Então acho que é legal a gente identificar um pouquinho o que o dólar tem a ver com isso, né? Bom, Era tem bem o que tudo eu a te ver. perguntar. O que que aconteceu para o dólar ter subido tanto e com essa relação da bolsa ter caído tanto agora nesse momento, né? Isso, exatamente. Bom, eu acho que o grande movimento que eu vejo, né, que a gente vê aí que ocorreu foi um movimento chamado de flight to quality, né, que literalmente é voo para a qualidade, né, em português, né. Uhum. Então, o que os investidores procuraram? Eles procuraram ir para locais mais seguros, né. Então, Bolsa Brasileira para o investidor global não é um local seguro. Então, o que eles fazem? Eles realocam as posições para o que é a coisa mais segura do mundo, que é título do Tesouro Americano. Tá? Então, basicamente o Tesouro Direto lá, enfim, a gente tem o nosso Tesouro Direto, né? É basicamente o Tesouro Direto americano. Tá? Então, eles acabam tirando dinheiro daqui, tirando dinheiro de países menos seguros e colocando dinheiro em países que têm um histórico excelente. Né? Então, os Estados Unidos ele nunca deu nenhum tipo de calote em dívida, sempre foi uma democracia muito forte, né? Então, Uhum. os títulos do Tesouro Americano são o que a gente chama de livres de risco, né? Então, assim, eles são realmente os mais seguros mesmo, e aí o investidor acaba migrando para lá. Mesmo eles pagando incríveis 0%, tá? Então, eles não estão pagando praticamente nada, e o investidor achou melhor não ter nada do que perder. Tá? Do que E aí perder. ocasionou todo esse grande movimento aí de alocação global. Tá?
E deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou me atravessar numa pergunta que eu ia deixar lá para o final, mas agora que você falou do Tá Tesouro bom? Americano, isso só as empresas que conseguem investir no Tesouro Americano ou uma pessoa física pode investir também nesses títulos americanos? Você consegue investir via alguns instrumentos, né? Existem, por exemplo, fundos que investem em renda fixa externa. Agora, se você é uma pessoa que tem um patrimônio um pouco mais relevante, você pode muito bem abrir uma conta numa corretora lá fora. Pode ser XP, XP tem contas lá fora também. E aí você consegue investir dolarizado, né? Enfim, você transfere, faz uma remessa daqui para lá, e aí faz o investimento dentro do que o advisor lá dos Estados Unidos vai te recomendar, né? Então, assim, é possível. Existem várias formas, eu acho que isso é bacana. Acho que uma pergunta um pouco mais, como que eu posso dizer, elaborada seria como que eu posso diversificar a minha carteira, né, internacionalmente, né? Então, assim, existem formas de a gente fazer isso aqui no Brasil mesmo, sem ter que mandar dinheiro para fora. A gente pode investir em fundos que são atrelados em outras bolsas, sem risco cambial ou com risco cambial. Assim, o mercado ele evoluiu bastante nos últimos 20 anos, isso é muito legal. Então, assim, só para você ter uma noção, na semana passada eu mesmo, né, enfim, na minha conta, investi num fundo atrelado à Bolsa Chinesa. Né? Então, Uhum. assim, existem várias formas da gente poder fazer. Existe até fundo atrelado a, por exemplo, às empresas de tecnologia americanas, fundos atrelados a empresas, tem até o trem de cannabis, que é de maconha, enfim, se você quiser investir, tem como fazer também. Tá? Então, existem sim formas de diversificar internacionalmente. Tá? Hum. E falando um pouquinho aí do dólar, né, enfim, por que teve essa oscilação toda, né? Bom, o dólar, eu acho que é legal a gente voltar um pouco e entender o conceito, né, de como que o dólar se faz entre ao real, né? A gente tem uma política cambial chamada de câmbio sujo, né? Então, assim, existem três tipos de política cambial. O câmbio fixo, o câmbio sujo e o câmbio livre, né? Então, assim, o câmbio livre vou deixar ele rolar da forma que for, né? E o câmbio fixo não, o dólar é R$ 1 e eu que estou determinando como governo, né? Isso tem várias consequências econômicas de cada uma das formas, né? Não é muito legal você ter um câmbio fixo, porque, enfim, ele acaba dando várias outras implicações dentro da economia. E o câmbio livre às vezes fica um pouco muito livre, né? Então o Brasil adotou uma política de câmbio sujo. O nome é um pouco pejorativo, mas o que é isso? Basicamente o Banco Central ele tem uma reserva cambial, uma reserva que ele pode torrar para amenizar altas e baixas dentro do dólar aqui no Brasil. Tá? Então essa reserva ela foi montada ao longo de 10, 20 anos aí de governo, estava em incríveis 380 bilhões de dólares aí, agora está uns 300 bilhões mais ou menos. Tá? Então, assim, toda vez que o câmbio que pega uma puxada, né, enfim, aconteceu alguma coisa muito crítica dentro do mercado e o câmbio começa a subir muito, o Banco Central no meio do dia vai lá e a gente chama de rola contrato de swap, né, enfim, mas ele basicamente vende dólar dentro do ambiente para o dólar poder baixar um pouco de preço, né? Então foi essa intervenção que o banco fez agora. Como é que era o nome que você falou? Circuit eles Break? rolam. Não, o Circuit Break ele é da Bolsa de Valores, né? É um Tá pouquinho bom. diferente. Mas o Banco Central ele faz uma intervenção, né? Que, enfim, ele disponibiliza dólares para compra, né? Porque querendo ou não, o que acontece? O dólar ele está precificado exclusivamente via oferta e demanda. Tá? Então é a lei uma das leis mais básicas de economia, né? Enfim. E acontece com o dólar. Porque se eu tenho, por exemplo, 1.000 chocolates, eu tenho 5.000 pessoas querendo comprar meu chocolate, o preço vai ser 1, né? Agora, se eu tenho 1.000 chocolates e 500 pessoas querendo comprar meu chocolate, aí o preço com certeza é outro, né? Enfim, é oferta e demanda. Então, o câmbio ele funciona exatamente assim, tá? Então, se você tem muita gente querendo comprar dólar, o preço dele sobe. Se você tem muita gente querendo vender dólar, o preço dele cai, né? E aí o Banco Central atua nessas duas pontas, né? Tanto na ponta vendedora quanto na ponta compradora, para tentar não prejudicar o nosso país, né?
Então isso é bem bacana, assim, é uma política que dá muito certo, né? Dentro do nosso governo, ele não acaba não torrando 100% da reserva, enfim, ele faz uma coisa bem bacana mesmo. Tá? Mas enfim, por que o dólar subiu tanto, né? Enfim, a gente falou aí da política e tal. Antes, também um pouquinho antes do corona, né? Acho que é bacana a gente voltar lá para a parte do impeachment da Dilma, né? Ah, Então, vamos lá então. ali a gente estava num. E voltar um pouquinho antes também e explicar um pouquinho do que é a Selic, tá? Eu acho que isso é bacana também. E eu já vou ligar tudo, enfim, a gente já vai tirar uma conclusão de tudo, né? Mas enfim, a Selic, ela basicamente é uma taxa que o governo remunera, enfim, os títulos dele, né? Então você escuta muito falar de Tesouro Selic, né? Então o que é isso? É um título público do governo que ele te paga uma taxa, né? E essa taxa é basicamente a Selic, tá? E por que eu estou contando toda essa historinha? Porque lá no governo Dilma, a Selic estava lá em cima, né? Outra coisa, a Selic ela também é uma forma que o governo tem de frear ou acelerar a nossa economia, né? Então ele vê, por exemplo, se a inflação está subindo muito alta, está subindo muito rápido, né? Enfim, ou está muito baixa, e aí ele vai cortando a Selic ou aumentando a Selic para poder controlar a nossa economia, né? E voltando lá atrás na Dilma, a nossa Selic estava, se eu não me engano, era 14% ou 15% ao ano. Era uma maravilha para o pessoal que gostava da renda fixa, né? Porque tinha muita gente que tinha 1%, tem 1% ao mês na renda fixa. Então, assim, hoje isso não existe mais, isso acabou, tá? E aí existe uma relação muito forte da Selic com o dólar, tá? Porque o que acontece? Voltando para o nosso gestor lá internacional, certo? Ele pega dinheiro lá fora e ele tem o trabalho de fazer esse dinheiro render, né? Mas esse dinheiro tem um custo para ele, obviamente, né? E aí ele tem que decidir aonde ele vai alocar. Aí ele olha o Brasil e ele olha uma coisinha que a gente chama de spread, né? Que é a diferença do custo que ele tem para pegar esse dinheiro com o dinheiro que ele recebe investindo na gente, né? E aí a nossa Selic foi caindo, foi caindo, foi caindo. Isso significa que cada vez menos esses investidores globais recebiam menos dinheiro por isso e a diferença, o spread deles ficava menor. E aí eles não viam uma relação de risco-retorno favorável e tiravam o dinheiro, né? Então a Selic veio de 16% e estamos agora em 2,25%. Tá? Se você tem dinheiro na sua poupança, o seu dinheiro vai render 70% da Selic. Tá? Então isso significa que você vai ter aí 0,15% ao mês, perdão, tá? Mais ou menos nesse cálculo. E aí, diante de todo esse cenário, cada vez mais o investidor estrangeiro foi tirando o dinheiro do Brasil. Né? Porque a minha relação de risco-retorno não é muito favorável para mim. Eu estou mais pagando do que recebendo, né? Porque está baixando a minha remuneração. Então ele tirava daqui e alocava em outros locais. Né? E aí fez com que o dólar acabasse subindo, porque acionou aí a oferta e demanda de novo. Né? Então, assim, são vários fatores que interferem nisso, não é só o Banco Central que fala assim, não, agora eu quero subir, agora eu quero baixar a Selic. Mas fato é que a gente tem aí um momento único no Brasil, que a gente nunca teve, que é uma Selic muito baixa, tá? Muito baixa mesmo. Então, assim, quando chegou a 6%, eu já estava olhando e falando, meu Deus, está muito baixo. E agora já estamos em 2,25%, com um espaço para 2%. Tá? Então, enfim, eu acho que eu consegui, não sei se eu consegui dar uma conjuntura geral do que aconteceu aí com o dólar, mas tem um momento antes do corona e um momento pós-corona, né? Então, antes do corona, a gente tem essa questão da Selic caindo, e o momento pós-corona é realmente o mercado entrou em pânico, né? E não, vou relocar, né? Enfim, vou fazer o flight to quality e vou alocar para os Estados Unidos, né? Então, eu acabei esquecendo de colocar mais um ingrediente aí nessa sopa, né? Enfim, mas bem no momento que o dólar acabou batendo, vamos dizer assim, a máxima, né? Que foi 5,68, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas enfim. Foi bem no momento que a gente estava com uma conjuntura política muito difícil também. Né? Então, o ministro da Saúde tinha saído,
O Moro também estava ali com atrito com o Bolsonaro estava com atrito com a Câmara, com os deputados, com os senadores, estava com atrito com todo mundo, né? Isso também adiciona aí uma cerejinha no bolo do negócio, né? Então, se a gente tem um governo que está tudo bem, né, entre aspas, os poderes se conversam, enfim, o gringo, né, a gente chama de gringo, né, mas enfim, o investidor externo, ele entende, não, beleza, o pessoal está se conversando, então o meu risco está baixando, vou colocar o dinheiro ali. Agora, quando o pessoal começa a brigar, ele olha e fala, opa, tem alguma coisa errando, acontecendo ali, eu vou tirar minha grana dali, né? Então é um outro fator que influencia muito também o câmbio, tá? É um fator subjetivo, né, enfim, mas que influencia bastante mesmo, tá? É difícil, né? Porque o que você acha que vai acontecer com esse dólar agora? Você acha que tem alguma... Até foi uma pergunta que veio aqui pra gente, a Fernanda perguntou. Você acha que o dólar vai ficar nesse patamar que ele tá? Você acha que ele vai voltar a cair agora com essa retomada de estabilização com relação ao governo e tudo isso? Ele, né? O que você vê? Boa pergunta. Bom, o que a gente está observando aí, né? O que a XP observa e qual que são as projeções que ela faz aí para o futuro, né? Bom, o mundo parou 45 dias, basicamente, né? Alguns países mais, na verdade, outros menos, mas enfim, o que interessa é que a China parou esse montante, né? E agora está acontecendo uma retomada, né? Alguns setores foram muito impactados, outros setores não foram tão impactados. Então, vou dar um exemplo, as aéreas, né? As aéreas estão destroçadas, tá? Então, quem quiser investir em aérea tem que ter um estômago forte, né? Agora, o setor agropecuário, por exemplo, está bombando. A gente está com safra recorde, enfim, o pessoal não parou e está indo, né? Por que eu estou contando essa historinha toda? Porque a gente está numa retomada um pouco complicada, né? Tem setores que estão bombando, tem outros setores que foram criados, tem setores que eram um pouco explorados e agora estão super explorados. Enfim, o pessoal está se reinventando, né? Então, a Zoom, por exemplo, lá fora, a empresa das lives lá, enfim, dos mecanismos de live, explodiu, né? Enfim, a ação dela está explodindo lá fora. Mas, enfim, a retomada, ela obviamente está sendo gradual. Existem alguns indicadores, principalmente na parte de varejo. O varejo ele é bem interessante de ser analisado, porque é sempre quem toma a primeira porrada e é sempre quem reage primeiro, tá? Então, o pessoal fica sempre em cima do varejo. E aí, existem alguns indicadores de que lá fora, algumas cadeias de varejo, alguns países já estão com níveis antes da crise. Tá? Então, outro dia eu vi, por exemplo, o indicador da Suíça, e eles já estavam com o indicador de varejo pré-crise. Tá? Então, assim, a retomada, muitos analistas falam que a gente está numa retomada em V e não uma retomada em U. Né? Então, é uma retomada muito mais rápida do que a gente achou que seria do tempo que daria. Né? Óbvio, não tem como a gente saber isso, tá? A gente só vai saber depois que os indicadores vierem mesmo. Assim, pode estar muito errado ou não, a gente não sabe. É só quando o indicador vier. E quais são os principais indicadores de tudo isso? São os balanços das empresas, né? Que estão começando a sair agora. Tá? Então, a gente está em temporada de balanço. Os analistas eles estão super afiados para poder analisar tudo. E aí, enfim, ter realmente uma outra visão sobre o que vai acontecer nessa retomada. Né? Mas voltando um pouquinho para a pergunta do dólar, né, o que a XP espera? A XP espera que, com uma acalmada, né, de todo esse cenário, e com a retomada da agenda que o governo tem, com as reformas, reforma tributária, reforma administrativa, que são reformas muito importantes para o nosso país, o dólar o real seja apreciado ante ao dólar, né? E aí tem uma queda do dólar. Tá? Então a XP ela espera que no final do mês, no final do ano, a gente esteja com o dólar a 5,20 e no final de 2021 a 4,90. Tá? Então essa é a estimativa que a XP faz nesse momento sobre o dólar. E eu acho que isso é muito importante frisar o nesse momento, tá? Porque daqui a um mês amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente. Daqui a um mês esse cenário pode mudar, tá? Mas enfim, nesse momento espera-se uma apreciação do real, tá? Não vai ser, a gente não vai ter de novo um dólar a 3 reais. Não espere por isso, tá? Porque o que acontece? Enquanto a Selic estiver baixa, isso não vai acontecer.
Tá? Então, conforme o governo for aumentando a Selic, ele for sentindo isso, aí sim o nosso dólar pode tentar voltar a flertar ali com R$ 3, R$ 4, quem sabe. Mas enquanto a Selic ficar nesse patamar, a gente não vai ter essa visão. Tá? Então, acho que isso é bem importante, né? Tá. E E Danilo, aí, assim, pode falar. pode falar, pode falar. Eu queria te perguntar sobre o hedge, medidas cambiais, medidas protetivas que a gente possa fazer com relação a esse câmbio, né? Eu sei que a gente tem um monte de coisa para falar e se deixar a gente fica umas 3 horas aqui conversando sobre isso, né? Fica mesmo. É que infelizmente no Instagram a gente só tem 55 minutos, senão ele cai e daí a gente perde a conexão, enfim. Até deixa eu aproveitar, deixa ali, o pessoal pode ir fazendo perguntas pra gente. A gente está acompanhando aqui e daqui a pouco vai começar a incluir as perguntas de quem está assistindo aí na nossa live. Mas me diga se o hedge seria uma medida de proteção nesse momento para as empresas, como é que ele funciona? Bom, vamos lá. O que é o hedge cambial? Acho que isso é bacana. Realmente o hedge é uma espécie de um seguro, tá? Que você tem contra oscilações cambiais. Na verdade, o hedge é um termo genérico. Você pode ter um hedge, por exemplo, na tua carteira de ações. Não necessariamente ele é cambial, tá? Mas como a gente está falando de dólar aqui, né? Eu acho que é bacana frisar o câmbio, né? E aí, como que eu acho que é interessante a gente entender como que o hedge ele foi criado, né? O hedge é o que a gente chama, ele é da classe de investimentos que a gente chama de derivativos, né? Então, derivativo, como o nome diz, ele deriva de algum ativo, de alguma coisa, né? E ele foi criado lá atrás, lá nos anos 1600, 1700, por agricultores chineses, japoneses, tá? Isso é bem legal de saber. Então, o que eles viram? Eles viram assim, pô, eu estou plantando aqui o meu arroz, enfim, a minha safra, o que vai me garantir que eu ganhe o mesmo preço daqui quando eu colher, né? E aí eles criaram um instrumento de derivativo, né? Uma forma de você poder, enfim, prever o que vai acontecer, né? Então, fechar, não, eu vou vender aqui a minha safra de arroz por R$ 90 a saca daqui a 6 meses, né? E aí criou-se o derivativo, tá? Foi exatamente a partir desse momento, né? E como que a gente consegue trazer isso para o câmbio, tá? Existem várias formas de você poder proteger a sua empresa, ou até mesmo você como pessoa física, né? Enfim, querendo se proteger também ante uma variação cambial, né? A primeira forma de você fazer isso é um contrato que a gente chama de NDF. Tá? É um Non-Delivery Forward, o nome em inglês do negócio. Né? Então, ele é um contrato em que você... ele não tem uma liquidação física, tá? Você não tem que ir lá e entregar dólar ou coisa do gênero, mas ele simplesmente vai travar a taxa do dólar. Tá? Então, eu quero pagar R$ 5 o dólar daqui a um ano. Você vai pagar um preço por isso, obviamente, né? Mas você vai saber que daqui a um ano, naquele montante que você estipulou, você vai pagar R$ 5. Se o dólar estiver a R$ 6, você ganha R$ 1. Se o dólar estiver R$ 4, você vai ter que pagar mais R$ 1. Tá? Então, eu acho que isso também se estende a todos os outros tipos de hedge. Tá? O que acontece? Se você for montar uma proteção, ela simplesmente você simplesmente tem a certeza do que vai acontecer no futuro. Não significa que você vai ter você vai ganhar em todas as vezes, tá? Mas o que dita o caixa de uma empresa, né? Enfim, eu também já sou consultor também de empresas, né? Você ter a previsibilidade do seu caixa. Isso é o mais importante de tudo, né? Então, eu preciso saber que eu não vou ser pego de surpresa. E é para isso que serve o hedge. Né? É para isso que, enfim, os agricultores, enfim, empresas de fertilizantes, todos eles fazem esse tipo de contrato. E o primeiro dele é o NDF. Tá? Sem sombra de dúvida, é um dos mais utilizados, que o pessoal gosta muito de cotar. Né? Que mais? Existe outra forma de você poder fazer uma proteção, que é o fundo cambial. Tá? É uma dinâmica um pouquinho diferente do NDF. O fundo cambial ele não tem um prazo para você terminar, né, enfim, o teu contrato. Basicamente, você investe lá, digamos, 50 mil, 100 mil, R$ 1.000 que seja, e ele vai oscilar conforme a moeda que é o objeto do fundo cambial. Tá? Não significa assim, o dólar oscilou 1% e meu câmbio, meu fundo vai oscilar 1%. Não, ele vai oscilar no mesmo sentido, tá? Mas em intensidades diferentes. Tá?
Então é Uhum. uma forma de você fazer. Qual que é a grande vantagem no fundo cambial? Você não precisa fazer nenhuma remessa. Tá? Então, eu podia comprar dólar? Pode comprar dólar, não tem problema. Compra dólar e deixa guardado. Né? Você não vai perder o valor da moeda ali e tal. Mas eu não vou ter custo de mandar o dinheiro para o exterior, eu não vou ter custo de transação, entendeu? Simplesmente eu vou inserir a ordem e acabou a história. Tá? Então essa é uma outra forma de você fazer um hedge cambial. E uma Tá, o terceira Carlos. forma, Hum. pode falar. O Carlos fez uma pergunta aqui, ó. Quais os custos para fazer esse tipo de operação? Vai Uhum. ter algum custo envolvido? Vai ter uma taxa administrativa de uma corretora, de um banco. O que mais influencia, o que mais teria de custo nesse tipo de operação com Bom, hedge? é que depende do tipo de operação, tá? É, Se a no, gente no falar de câmbio, NDF, de fechamento de câmbio para a empresa lá, eu comprei a minha mercadoria e eu quero fazer um hedge para certo, pagar essa mercadoria. certo. Assim, depende do tipo de hedge, tá? Mas vamos lá. Se você fizer uma remessa de câmbio normal, isso não é um hedge, mas enfim, comprei dólar, vendi dólar. Isso vai ter o custo da transação ali, enfim, por contrato. Eu não lembro os valores de cabeça agora, eu posso passar para vocês depois. Mas deve ser algo em torno de 80 a 100 reais por contrato, tá? Além do IOF, né? Então, assim, você vai para a mesa vai fazer uma cotação para você, você fecha esse câmbio, né? Enfim, e aí tem o valor do contrato e IOF dependendo do tipo de transação, né? Agora, putz, quero fazer um NDF, quero fazer uma outra operação de hedge, tá? Como que funciona? O NDF ele vai ter um preço específico por cotação, tá? Não tem como eu te falar quanto que vai ser. Isso tem que ser feito na mesa de negociação e eles te dão o preço antes de você fechar a operação. Tá? Então, O fundo cambial ele não tem um preço muito específico. O que ele vai ter vai ser a taxa de administração do fundo. Tá? Então essa taxa pode variar de 1%, 2%, dependendo do fundo. E toda a rentabilidade que você for ver da lâmina do fundo, né, enfim, se você digitar lá, for no site da XP e procurar os fundos cambiais, toda aquela rentabilidade que está atrelada lá, que você está vendo, já está líquida de todas essas taxas de taxa de administração, taxa de performance ou coisa do gênero, se vem a ter. Tá? E uma terceira forma que eu separei aqui, que eu gostaria de falar rapidinho, é uhum. a parte de opções de dólar. Tá? Então, a opção, ela também é do mercado futuro. Tá? Então, ela te dá uma opção de compra ou uma opção de venda de um contrato de dólar no futuro. Tá? Então, isso é bem bacana, porque você pode montar estruturas dependendo da tua necessidade e travar o preço do dólar em algum tipo de oscilação, né? Então, que eu quero ganhar se o dólar tiver a 5,80 e se eu tiver a 5,40 para baixo, enfim, você pode montar conforme você entender. E pode, inclusive, montar uma opção que a gente chama de custo zero, né? Em que o recebimento de uma ponta mate o que você teria que pagar na outra. Né? Para esse tipo de hedge, aí tem o custo de corretagem também. Também, de novo, vai ter que cotar na mesa, vai ter que ver, mas não é um custo muito astronômico, tá? É um custo bem viável. Então, assim, eu separei essas três formas que são as mais utilizadas aí. E só para a gente dar uma ideia para o Carlos aqui, quanto por cento da operação cambial, né, do montante que eu estou movimentando ali, qual seria o percentual dessa taxa que você está falando? Uma média. Tá, em qual tipo? Você diz no Num hedge, por fechamento? exemplo. Isso, no fechamento para a gente fazer um hedge. Tá, olha, eu realmente, no NDF eu não consigo te falar, tá? Agora, sim, se você for fazer um fechamento de dólar mesmo, de câmbio, existe o que a gente chama de dólar spot, ou também dólar careca, que o pessoal fala, né? Mas enfim, o dólar, esse é o dólar comercial que você realmente vê por aí, né? E aí existe o spread que a corretora faz, tá? Toda corretora faz isso, é como elas ganham, né? Enfim, Uhum. esse spread ele pode variar aí de 5 a... Enfim, depende da corretora, tá? Mas os custos eles são bem transparentes, tá? Então, assim, eu convido o Carlos enfim, se ele quiser abrir uma conta com a gente, e aí fazer uma cotação para ver, enfim, e aí a gente discute outros fatores também, tá? Eu acho que no final a gente divulga o teu contato ali, aí o Claro, Carlos até uhum. pode pegar, porque se ele tiver alguma dúvida um pouquinho mais
como é que eu vou dizer ali, né? mais específica, ele consegue conversar com você direto. Claro, mas isso é um aviso a todos, né? Fiquem tranquilos, porque a gente sempre é muito transparente nas formas de remuneração, nas taxas que a gente utiliza, tá? Enfim, isso não é nenhum segredo para ninguém, tá? A gente não guarda isso a sete chaves, fiquem tranquilos. Quando a gente for fazer alguma cotação, coisa do gênero na mesa, a gente pode abrir, não tem problema, tá bom? Uhum. E assim, agora falando em pessoa física, quanto de dinheiro eu preciso ter para começar a investir em algum lugar? Porque essa instabilidade no mercado não mexeu só com empresas, ela mexeu com pessoas físicas. Tem gente que de repente teve que ser realocada dentro da empresa, redução de contrato, ou de repente até foi desligado. O que eu faço com essa graninha extra que eu tenho ali? Quanto que eu preciso começar a investir? E um fundo assim, para quem está iniciando, o que você indicaria? Certo. Bom, vamos lá. O mínimo para você poder investir, se fosse pegar o mínimo do mínimo do mínimo, seria no Tesouro Selic, que a partir de 30, 40 reais você consegue investir, tá? Então, assim, agora, o que você precisa saber para você ter uma visão um pouco mais clara do que você quer qual que é a tua, como que eu posso dizer assim, como que é a tua estrutura financeira, né? Porque o que acontece? Eu sempre recomendo para todos os meus clientes, tem muita gente que chega para mim e fala, Danilo, eu quero investir e tal, e eu vou fazendo algumas perguntas, né? Enfim, a gente é macaco velho, né? Aí já vai fazendo as perguntas e tal, e percebe que, por exemplo, a pessoa não tem uma reserva de liquidez, né? Então, qualquer literatura que você for ver sobre finanças pessoais, ela recomenda-se uma reserva de liquidez, tá? Todo o dinheiro que você precisar usar daqui, eu preciso usar daqui a 5 meses, a 6 meses, a 1 ano, esqueça, você não vai botar em ações, você não vai botar em bolsa, você não vai botar em Bitcoin, não vai botar em fundo agressivo, não, você vai botar em coisa segura. Tá? O que é coisa segura? É Tesouro Selic, é CDB de bons bancos, né? Enfim, e são coisas assim que você consegue ter uma liquidez rápida, né? Enfim, eu transformo em dinheiro muito rápido. O risco é muito baixo, vai te pagar ali a Selic, que é aqueles 2,25% ao ano, mas em contrapartida você não tem o risco que as outras operações te dão, né? Então, assim, a primeira coisa que eu recomendaria seria isso, tá? Eu tenho 6 meses do meu salário guardado para eu poder, se acontecer algum imprevisto, né? Enfim, isso está com uma reserva de emergência, está com uma reserva de liquidez? É a primeira pergunta que eu faço sempre. Se a pessoa fala, não, realmente eu tenho isso, aí sim a gente pode partir para outros mercados, tá? Então, independente do perfil, tá? Se é um perfil conservador, se ele é agressivo, se é moderado, né? Que são os 3 aí perfis que a gente analisa. Essa é a primeira pergunta sempre, tá? Tem que ter uma reserva de liquidez de no mínimo 6 meses do teu rendimento mensal, tá? E aí você vai usar o Tesouro Selic ou um CDB de um bom banco para poder ficar tranquilo, né? E aí depois, de acordo com o teu perfil, se for alguém mais conservador, obviamente vai ficar um pouco mais na renda fixa mesmo. E se for alguém um pouco mais agressivo, a gente consegue colocar em algum fundo multimercado, fundo imobiliário, ou enfim, ou ações mesmo, né? Então, assim, depende muito do perfil da pessoa. E agora que você falou em fundo imobiliário, o que você vê dele hoje em dia, assim, no mercado? Ele é uma boa opção? Ele não é uma boa opção? O que está acontecendo? Até a Fernanda fez uma pergunta falando em fundos imobiliários aqui. Certo. Bom, para quem não sabe, o fundo imobiliário, ele é um fundo de investimento que investe, obviamente, no setor imobiliário, tá? Ele pode fazer isso de várias formas. A primeira forma é o que a gente fala que é fundo de tijolo, né? São fundos que realmente compram imóveis, tá? Sejam eles sejam shopping, seja um centro de distribuição logística, seja uma fábrica, dependendo da conjuntura, né? Seja residencial, enfim, ele investe em tijolo. Essa é a primeira classe, né? E a segunda classe são fundos que investem no que a gente chama de papéis, né? Então, o que eles vão fazer? Eles vão investir, por exemplo, em LCI, né? Que é uma letra de imobiliária, né? Vão investir em CRI, tá? Enfim, são outros instrumentos de renda fixa voltados à imobiliária e podem, inclusive, investir também em ações de empresas imobiliárias, tá? Podem investir, por exemplo, em Cirela, né? Enfim, e várias outras que tem aí dentro da bolsa, tá? E existe também o fundo híbrido, que vai tratar as duas coisas, e existe o fundo imobiliário de fundos imobiliários, tá? Então, são fundos que investem em outros fundos, tá? Então, assim, esse é o cenário geral dos fundos.
qual que é a grande vantagem dos fundos imobiliários, né? Eles são obrigados a distribuir 90% dos rendimentos, tá? Então, todos os meses. Então, basicamente, o aluguel que eles recebem da exploração dos fundos, eles são obrigados a distribuir. E esse dividendo que cai todo mês na conta, ele é isento de imposto de renda até o momento, né? A gente tem aí o Guedes querendo mexer no dividendo aí e tal, quem sabe nos próximos meses isso venha mais à tona, mas até o momento o dividendo é isento de imposto de renda, tá? Então, assim, esse é o panorama geral do que é um fundo imobiliário, tá? O que é interessante a gente ter dentro da carteira? É sempre bom a gente optar pela diversificação, tá? Então, se você tem uma carteira de investimentos e você investe só em fundo imobiliário, não é muito bacana, tá? É legal você ter outros instrumentos também. E da mesma forma que você investe na classe de fundos imobiliários, é bom investir também em vários tipos, tá? Não estou falando aqui em 10, 15 tipos, mas enfim, Sim. 2 ou 3 ou 4 3. que você acha que é interessante. Né? Enfim, e para o setor, né? Como que está o setor? Ele está muito em evidência porque a maioria dos fundos te dá ali um rendimento de 0,5%, 0,6% ao mês, né? Então o pessoal abriu o olho, porque isso é muito mais do que a poupança está pagando, né? Agora, tem um ponto muito crítico aí que vem rolando, eu estou vendo nos YouTubers da vida e tal, né? Não usem fundo imobiliário para liquidez, tá? Isso é algo que, assim, eu vou bater na pedra aqui sempre. Fundo imobiliário é renda variável, ele é, de certa forma, agressivo, tá? Não é uma coisa conservadora. Tem imóvel, é conservador. Não, não é, tá? O imóvel ele não é conservador, tá? Então eu acho que isso é bem interessante deixar assim, macetado na cabeça de todo mundo, porque assim, tem muita gente que vem para mim e fala, mas é imóvel, é tranquilo. Gente, imóvel pode pegar fogo, pode abrir uma prisão de um imóvel, ele pode desvalorizar, né? Pandemia. Pô, se você for para um fundo imobiliário de shopping, eles estão destruídos, né? Agora tem alguns que estão voltando. Por quê? Porque shopping não está abrindo, gente. Então não tem aluguel, entende? Então, assim, é arriscado, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado para não tomar as decisões erradas também na classe de fundos imobiliários, tá? A Fer perguntou ali, começar a investir com quanto? Em fundo imobiliário, Fer? Eu acho que é em fundo imobiliário. Quanto que é o inicial? Porque a gente falou lá 30, 40, se a gente estiver falando de Selic, né? Bom, o fundo imobiliário ele é bacana. Qual que é a diferença? É bem legal fazer esse paralelo, né? Do inicial. Porque se eu for comprar um imóvel para alugar e tudo mais, cara, você vai precisar no mínimo de 200 a 300 mil reais para começar a brincadeira, né? O fundo imobiliário você pode comprar uma cota dele que seja. Tá? E aí vai variar conforme as cotas. Tem fundo que a cota é 80 reais, tem fundo que a cota é 100, tem fundo que a cota é 1.000, né? Enfim, depende muito de cada fundo. Mas você pode comprar uma só e você vai receber dividendo sobre aquela cota só. Enfim, é uma coisa acessível, não é uma coisa fora que você precisa ter 100 mil reais para investir em fundo imobiliário. Não, de forma alguma. Ele é super acessível, tá? A XP ela tem fundos excelentes, assim. Eu tô puxando a sardinha pro meu lado, mas enfim, é que realmente eu invisto neles, pessoa física também. Eu conheço os gestores, enfim, eu acho que é muito legal o trabalho que eles fazem. A exemplo, tem o XPlog, tá? Que ele investe em como é o nome? Em distribuidores logísticos ali, né? CDs, né? Centro de distribuição logística. Centro de distribuição. E também tem o XP Malls, né? Que, enfim, pode ser uma boa hora para entrar, quem sabe, por causa dos shoppings, né? Então, assim, o XP Malls ele começou ali pequenininho e já está um gigante. Ele já tem participação na cidade de Jardim, lá de São Paulo, tem participação em tudo quanto é shopping aí do Brasil, né? Então, assim, é bem bacana mesmo, assim, essa parte, tá? E o Dreverson perguntou ali o que ele pode olhar, o que é um ponto crucial nesse momento para ele prestar atenção, para ele saber se ele direciona alguma grana ou não para um fundo variável. O que você fala para ele? Algum fundo de renda variável, é isso? De renda variável, Certo. Vamos lá, gente. Como que você investe em renda variável? Eu acho que isso é bem bacana saber também. Tem gente que faz o seguinte, vou investir em renda variável, aí pega lá os 20 mil reais, 30 mil reais que tem e investe tudo de uma vez. Não façam isso, tá? Ponto. Na bolsa, na mesma ação, na mesma empresa. Não façam isso. Como que você investe na bolsa, tá? Você analisa a empresa. Eu gostei de Itaú. Beleza, vamos analisar a empresa. Quais são os fundamentos do Itaú? Ele é bacana, ele não é? Como que está o financeiro do Itaú? Ele está indo bem, está indo mal?
como que é o cenário Itaú? Beleza, decido que quero investir no Itaú, como que eu faço? Eu ponho um pouquinho nele a cada mês, um pouquinho. E vou montando essa posição ao longo do tempo. Tá? Então você faz o que a gente chama de preço médio. Tá? Não faça isso, tipo, tenho lá 30 mil, vou botar tudo numa coisa só. Não faça isso, e de uma vez, não. Tá? Então, é dessa forma que você investe em renda variável. Então, assim, respondendo a pergunta dele, o que eu faço? Investe um pouquinho todo mês, tá? Você não... Desculpa a palavra, gente, mas assim, eu sempre falo isso com meus clientes. Vocês não vão acertar o cu da mosca, tá? Então, vocês vão acertar quem sabe a mosca. Mas, enfim, as outras partes delas vocês não vão acertar. Ninguém acerta, tá? Nem a gente que está no mercado 100% do tempo acerta. Então, o que a gente tem que fazer? Errar cada vez menos, tá? Então, como que a gente faz errando cada vez menos? Você investe um pouquinho a cada momento da sua vida. Então, o que é bom você fazer? Vai montando uma reserva até que essa reserva chegue a uma porcentagem do teu patrimônio. E aí você para e vai fazendo realocações periódicas, né? Então, tem várias formas de você fazer isso. Tem uma realocação, por exemplo, que trabalha sempre com proporções, né? Então, 25% é renda variável e 75% é renda fixa. Beleza, passou um mês, a bolsa foi super bem, agora essa proporção mudou, foi para 30%. O que eu faço? Eu vendo 5% e jogo na renda fixa. A bolsa caiu, e aí eu volto, entendeu? E você fica fazendo essa forma aí de alocação, tá? A gente tem só 5 minutinhos, mas eu quero fazer mais 2 perguntas ainda. Vamos lá. Se eu estou pensando numa questão de aposentadoria, o que você me indica de investimento? Bom, a aposentadoria, a primeira pergunta que eu faço é, você tem disciplina? Essa é a primeira pergunta. Não, eu não tenho disciplina. Previdência privada, tá? Pronto. Sem sombra de dúvida. Se você tem disciplina, aí você pode diversificar em outras coisas. 99,9% não tem disciplina, tá? Eu também não tenho disciplina assim, tá? Então eu tenho uma previdência privada. Por quê? Porque nela, ao longo do tempo, eu consigo otimizar a minha tributação, né? Enfim, existem várias formas. Tem aquele PGVL, PGBL, VGBL, tem uma sopa de letrinhas, enfim. Depois eu explico para cada um, se vocês quiserem, não tem problema. Mas é a melhor forma de você economizar aí para a tua aposentadoria fazendo uma previdência privada. Não precisa ser num fundo só. Você pode diversificar. E existe também, gente, fundo agressivo de previdência. Tem gente que acha que não existe, né? Não, previdência é uma coisa segura. Nem sempre precisa ser tão segura assim, né? Se você tem, por exemplo, 30 anos, e você sabe, no meu caso, eu tenho 30 anos, né? Eu vou me aposentar daqui a outros 30 anos, muita coisa vai rolar até lá, cara. Então, assim, eu sou um cara agressivo. Eu posso te falar que 70% da minha previdência privada é agressiva, né? São fundos de ações de previdência. Dá pra gente fazer, não tem problema. Né? E você não precisa colocar num fundo só. Pode fazer em vários. Pode montar uma carteira de previdência, tá? Então, essa é a forma que eu acho que seria o ideal, tá? Tá, e a XP cobra algum tipo de taxa para fazer fechamento de câmbio, voltando agora a empresas, que era essa que eu queria fazer ali que o Júnior questionou e eu acho que ela é bem cabível. Sim. Então, fechamento de câmbio sim, tá? A gente tem uma taxa por contrato. Então, se você fechou o câmbio, você paga um valor, tá? Esse valor, se eu não me engano, ele está em 80, eu não lembro se é 80 dólares ou 80 reais, eu acredito que são 80 reais, tá? Por operação, tá? Então, fechei lá, mandei 100 mil dólares para o exterior. 80 reais, tá? Esse é o fechamento do câmbio. Tá? Eu vou confirmar esses valores para vocês, tá? Assim que quem quiser, enfim, conversar, tem que ver se eles mudaram ou coisa do gênero, mas a princípio é esse o valor, tá? E Danilo, você quer então aproveitar e divulgar aí o teu contato, porque a gente até teve algumas outras perguntas aqui, quem fez perguntas e acabou, a gente não conseguiu responder agora, depois a gente responde no privado, ali no direct da pessoa, só para não ficar sem a resposta, porque eu acho bem importante. O ruim do Instagram é que ele acaba deixando a gente com um tempo limitado aí, de um pouquinho mais de 50 minutos, e a gente não pode perder, né? Enfim. Você quer passar teus contatos, quer deixar... Claro. Pessoal, o meu contato é o seguinte, é danilo.canova, Canova, @librainvestimentos.com.br. Então, tem o e-mail e tem o WhatsApp também, ou o telefone, que é o 41 99899 6772, tá? Podem mandar o WhatsApp, não se preocupem, mandar sinal de fumaça, enfim, e aí a gente vai respondendo, tá?
Eu acho que a gente pode fazer assim, quando acabar a live, a gente vai divulgar esse material na nossa página do Instagram ali, aí a gente deixa com o teu contato, acho que fica bem legal, o pessoal também, se tiver alguma dúvida, consegue te contactar diretamente daí. Claro, estou à disposição, gente. Agora a gente está no coronavírus, estamos todo mundo em casa aí, mas quando essa pandemia passar, tá todo mundo convidado para tomar um café lá no escritório, a gente fica aqui no Bacaxeri, tá? E, enfim, a gente toma um café, ou enfim, eu visito vocês, enfim, a gente decide aí, mas são todos bem-vindos. A gente vai observar como é que foram as questões ali, os questionários das pessoas, e até se de repente abrir uma margem para uma nova live para a gente falar um pouco mais de investimentos para a pessoa física, a gente volta, te convida e anuncia de novo ali no nosso Instagram uma nova live falando disso, que eu acho que é bem importante, bem legal. Tá bom, eu agradeço, viu, o convite que vocês fizeram aí para mim, enfim, eu tô muito feliz de estar aqui e poder conversar com vocês sobre isso e tô à disposição. Danilo, eu também te agradeço muito, a Mastersul agradece também a tua parceria e a gente vai divulgar o teu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem o nosso e-mail que é atendimento@mastersul.com.br e tem o contato@mastersul.com.br também, que o pessoal pode fazer perguntas, questionar, pedir alguma informação, alguma pergunta que ninguém quis fazer ali no meio da live, porque às vezes tem gente que fica com um pouco de vergonha, não vou fazer aqui. Pode fazer pra gente que a gente direciona pro Danilo e ele responde. Infelizmente, o nosso tempo é curto, né? E por hoje, acho que nós vamos ficar por aí. Não, mas tudo bem, sem problema. Se qualquer coisa, a gente marca uma outra live aí, não se preocupe. Danilo, muito obrigada. Se cuide aí. Valeu. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau, Danilo.